Quando uma crise acontece, parece que ela veio do nada, mas isso não é uma realidade. Muito antes da crise aparecer, o cérebro já começa a desregular, a dar sinais de que pode estar por vir uma nova crise, um novo episódio. Sinais sutis acontecem dia após dia e muitas vezes não são percebidos. E sabe por quê? Porque ninguém te ensinou a reconhecê-los. A pessoa só percebe quando já brigou com alguém, já gastou demais, já instabilizou, já caiu no buraco. E aí a crise começa a se instalar. Hoje eu vou te mostrar pequenos sinais que aparecem dias ou semanas antes de se instalar um episódio, quando o cérebro está gritando, mas o comportamento ainda parece real. A desregulação acontece quando o cérebro começa a perder a capacidade de autorregulação, instabilizando toda a circuitaria de neurotransmissores, alterando os circuitos de controle de impulso, motivação, energia e sono. Ou seja, antes do humor mudar, o comportamento muda de forma sutil, sem se fazer perceber, mas a explosão está próxima. Metade das crises acontece quando há desregulação do sono. Antes, normalmente, dormindo-se em torno de 7 a 8 horas e, de repente, esse sono começa a ficar mais curto, fragmentado. Há um despertar mais cedo, com um comportamento de muita atividade cerebral, muita energia e muita ativação matinal. Na maior parte das vezes, a frase que eu escuto é: estou dormindo pouco, mas está ótimo. O pensamento acelera, a fala é rápida, as ideias se somam umas às outras, o discurso começa a ficar fragmentado, com fuga de ideias, e quem está conversando com essa pessoa muitas vezes tem dificuldade de compreender o raciocínio, uma vez que o pensamento está muito acelerado. Um otimismo fora da curva, tudo vai dar certo. Acontece um hiperfoco, uma energia direcionada para alguns objetivos, onde as conversas, o trabalho, tudo é direcionado para um único objetivo. As pessoas começam a ficar aceleradas para algumas coisas, muitas vezes acordam muito cedo e naquele momento, entre 4 e 5 horas da manhã, já tem disposição o suficiente para dar conta das suas atividades diárias. Muitas vezes eu escuto: doutor, eu acordo cedo e consigo fazer a faxina da minha casa toda nesse momento. Parece produtividade, mas é sintoma. A mania não é só um estado de alegria aumentada, uma euforia. Ela também pode se mostrar como uma intensa irritabilidade. E essa irritabilidade, somando a um aumento de energia direcionado a alguns objetivos, pode fazer com que o indivíduo fique mais impulsivo ou até disfórico, que é quando tem uma irritabilidade somada-se um comportamento de raiva. Então o paciente ele fica mais reativo. Qualquer pequena situação do dia a dia vira um pé de guerra. Vou falar para você sobre sinais precoces da depressão bipolar. Nesse momento, o indivíduo ele vai sentir uma energia diminuída para maior parte das atividades do dia, uma tristeza, uma falta de prazer em realizar as atividades que ele sempre gostou, uma lentificação do pensamento, uma dificuldade de sair da cama pela manhã, onde tudo é muito pesado, tudo muito difícil. Existe uma carga muito intensa emocional, onde há uma culpa e uma frustração geralmente envolvidos nesse processo. Também há pensamentos de desvalia, quando o indivíduo ele entende como se ele não fosse capaz de gerenciar sua própria vida. Ocorre também o isolamento, não deseja mais ficar perto das pessoas que sempre gostou de estar por perto. Também acontecem sintomas de somatização, muitas vezes dores de cabeça, episódios gastrointestinais importantes, como dor no estômago, para qualquer coisa que vai comer, fica mais sensível, um cansaço extremo e uma falta de disposição. Com isso a gente consegue perceber que a alteração do comportamento, ela prediz um novo ciclo, uma nova fase, e isso é muito sutil. Por isso essas pequenas alterações, elas precisam ser levadas em consideração, não podem ser negligenciadas. Elas são constantes, acontecem em pequena quantidade, mas vão ganhando força com o passar dos dias. E na vida real, como que o paciente ele pode identificar que está começando a surgirem sinais de uma desregulação? O primeiro sinal é a alteração do sono.
Também podemos avaliar a questão de disposição, de apetite, que pode estar alterado. Para os pacientes, é importante observar como é a rotina do sono, o horário de dormir, o horário de acordar e como esse sono se comporta no decorrer da noite. É um sono fragmentado? É um sono completo, onde eu deito e durmo a noite toda? Fazer pequenas anotações sobre as alterações do humor e do nível de energia diário. Isso ajuda o paciente a entender como é a ciclagem desse paciente. Reconhecer os padrões pessoais de alteração das emoções e alteração do humor é importante, vai fazer o indivíduo ficar em alerta caso pequenos sinais sutis comecem a aparecer. Se algo começa a ficar demais, sinal de alerta. Pode estar frente a um momento de ciclagem. Para os familiares e para a rede de apoio, também é importante o reconhecimento desses sinais. Começou a perceber que o seu familiar está ficando mais irritado, mais inquieto, mais ansioso, alterou o padrão de sono, alterou o padrão alimentar, está mais direcionado para algumas atividades que antes até fazia no seu cotidiano, mas parece que agora ele está de forma exagerada, isso não é uma melhora, isso é um sinal de alarme. A irritabilidade é outro ponto importante que merece a atenção, porque dentro de um quadro irritado pode ser um momento de grande explosão para comportamentos autodestrutivos. E aí, o que pode ser feito para eu conseguir regular pequenos sintomas sutis que apareceram na minha vida? Primeira coisa, regular o sono. Ter horário para acordar e horário para dormir. Telas à noite, proibido após 21 horas, principalmente se o paciente dorme cedo. O ideal 1 hora antes do horário de sono. Evitar bebidas estimulantes ou outras formas de estimulação, como por exemplo pela própria televisão, reduzir café após 14 horas da tarde, reduzir bebidas de álcool, o ideal é não usar, porque mesmo que o álcool ele induza ao sono, esse sono ele é não reparador, porque o álcool ele faz uma alteração da estrutura natural do sono e no outro dia o paciente vai acordar cansado e disfuncional. Comunicar ao seu familiar, o seu aporte social sobre sinais que você esteja percebendo e que podem ser diferenciais e cruciais para que você se mantenha estável. E o importante, comunique o seu psiquiatra. Ele precisa saber dessas alterações sutis para que possa agir antes do momento da crise chegar. Nesse vídeo você aprendeu que a crise ela não aparece de um dia para o outro, ela dá sinais sutis e você precisa estar atento para identificar. Portanto, o conhecimento ele é crucial para a sua estabilidade. Se gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixe o seu like, o seu joinha, ative as notificações e nos segue para mais dicas importantes sobre transtorno bipolar.